Alguém chegou? Não? Então tá. Vamos lá, tá gravando então. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre a competência 3. Eu vou dar continuidade, já analisamos a competência 1, a 2, e agora vem uma competência que até esse momento era o que eu mais enfatizava em aula com os meus alunos, né? Quem já foi meu aluno ano passado sabe que eu sempre enfatizava a questão do modelo de organização, né? Eu sempre enfatizava a questão da tese, dava umas dicas, maceteadinha ali de argumentos, de no máximo 2 argumentos na introdução, para que o teu texto ficasse um pouquinho mais organizado. Então, de fato, eu estava enfatizando um dos aspectos, e percebam, é um só dos aspectos da competência 3, mas que ele dá uma organização muito grande para o teu texto, tá? Ele ajuda bastante no teu texto, na composição do teu texto, entre todos esses aspectos que a gente tem visto, né, das competências. Bom, então vamos lá. Competência 3, então. O que nós vamos avaliar nessa competência, né? O que será avaliado nessa competência? Então, a capacidade do participante de... Então, o aluno, ele tem que dar conta dessas condições aqui. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, percebe, são vários verbos, né, que trazem ações, comportamentos, habilidades cognitivas que você tem que ter para colocar as suas ideias no papel para defender o teu ponto de vista. Porque a gente sabe que o tema da redação do Enem é um recorte de um assunto mais amplo, geral, né? Então, o assunto é algo geral e o tema é um recorte, é um ponto específico dentro de um assunto X ou Y, Z. E dentro desse tema, você vai defender um ponto de vista que aí você vai ter que articular, você vai ter que selecionar informações, relacionar, organizar, enfim, interpretar e fazer as suas relações para que você consiga colocar tudo isso no papel, tá? Para a construção do sentido no texto, então, o participante, no caso o aluno, ele deve ser capaz de selecionar os argumentos mais adequados. Então, a seleção é isso, você já vai ficar fazendo, né, dentro do da tua memória, da tua carga cultural, histórica e social e de aprendizagem escolar, você vai fazer a seleção, né, de argumentos mais adequados e você vai relacionar esses argumentos e vai organizar de forma clara e estratégica, né? Além de que você, claro, se você fez tudo isso, você tem uma capacidade de interpretação também, né? E isso, quando você interpreta essas informações, relaciona elas legal, organiza elas legal, você está fazendo tudo isso em prol de desenvolver o teu ponto de vista, né? Defender a tua tese para que a banca, né, que são os professores, os leitores do teu texto, possam entender a tua mensagem, que tu está passando para eles, né? E aí, qual a finalidade, então, do texto dissertativo argumentativo na referência da competência 3, né? É para você, né, no caso, convencer o leitor, no caso, o professor da banca, de que seu ponto de vista sobre aquele tema, assunto, é o melhor. Então, ou seja, tu vai ter que me trazer diversos argumentos para mostrar que o que tu está me dizendo é a melhor solução, é o melhor caminho para aquela questão, né? Para isso, o estudante vai mobilizar, então, uma série de habilidades cognitivas. Então, tudo isso, pessoal, que vocês fazem é um processo mental, né? Essas habilidades cognitivas, essas habilidades que vocês vão acessar quando estão fazendo a prova do Enem, ou quando vocês estão estudando, ou quando vocês estão praticando em casa a redação do Enem, tudo isso é processo mental, né? Tu acessa a tua mente, o teu conhecimento, e aí você vai externar o teu pensamento. E percebam que essa série de habilidades cognitivas tem a ver com aqueles verbos lá que eu vou retomar esses conceitos, né? Então, o que representam esses verbos na competência 3, né? O que é selecionar? Porque, às vezes, você vai lá no manual do participante e vê tudo muito generalizado. Então, por isso que os professores, né, nessas aulas e oficinas, eles tentam esmiuçar para vocês. Então, o que o aluno tem que ter uma noção, né? Eu acho que a competência 3, justamente porque eu sempre enfatizo. Deixa eu dar um pause aqui para mim atender quem é que está chegando. Deixa eu ver aqui. Onde estou? Permitir. Ok.
Seja bem-vindo, Átila. Estou no meio da explicação aqui, agora você acompanha os slides aqui comigo. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar no chat aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa já escrita no chat, ok? Sem informação nova. Então, voltando aqui para os slides, tá? Pessoal, selecionar o que é, né? Então, essa habilidade diz respeito ao processo de escolher a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e de seu próprio repertório. Lembra que na competência 2 a gente esmiuçou bastante a questão de como a banca vê os textos motivadores, né? Se tu se baseia somente nos textos motivadores ou se você copia de fato os textos motivadores, que não é o ideal. Mas o teu próprio repertório, que é construído ao longo da tua vida escolar, que seriam todas as informações, os fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista, isso é seleção, capacidade de seleção. Todo mundo sabe o que é selecionar de fato, né? Você tem um repertório enorme na tua frente, você vai lá, seleciona o que você gosta, o que tu te identifica, ou o que tu domina, o que tu sabe desenvolver, né? Então, por isso que quanto melhor o tema para o aluno desenvolver, é mais fácil dele selecionar aspectos que ele já experimentou, que ele já leu, ele tem mais fácil acesso ao conhecimento. Por isso que, né, todo mundo fica super apavorado quando surge um tema super exótico, por quê? Porque justamente a gente sabe que esses temas, eles vão ser um complicador, porque a gente não lê muito, a gente não tem uma experiência muito comum e rotineira a respeito disso. Então, a capacidade de seleção é muito individual, é coisa do aluno e da sua experiência, tá? Então, seja bem-vinda, Manuela, eu estou aqui na explicação já, daí você acompanha nos slides, tá? Eu estou aqui, ó, falando sobre o que são esses verbos, né, que na competência 3 são sugestionados, sugere-se, na verdade, né, que o aluno domine. Bom, relacionar, vamos ao verbo relacionar, né? O que também nós temos que ter a capacidade de relacionar. Essa é uma capacidade cognitiva que o aluno tem que ter, extremamente importante. Continuando aqui, ó. Porque o aluno tem que, além de selecionar os argumentos legais no seu repertório da sua experiência cultural, ele tem que saber relacionar as coisas, porque os professores da banca vão saber se você vai jogar as informações simplesmente desconexas no texto ou se você vai ter capacidade de relacioná-las. Então, relacionar também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. O que é o plano sintático? Sintático, lembra, vem de sintaxe. Ou seja, frases bem estruturadas, né? E semântico é sentido. Então, a frase, ela vai ter que estar numa estrutura sujeito, verbo, complemento, que é a estrutura mais básica do português, numa ordem correta das palavras, e isso colabora com a semântica, colabora com o sentido, né? Se você colocar palavras aqui, lembra da competência 2 que tinha aquele exemplo daquela redação, daquele aluno que era um aglomerado de palavras justapostas sem sentido, totalmente afetado essa questão do plano sintático semântico, né? Porque não dá para entender nada. Então, para relacionar, você vai ter que ter isso, essa ciência, né? De forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu. Aqui, ó, deixando claro o caminho que percorreu. Aqui vem a questão um pouquinho já adiantando a questão da organização, né? Que é aquele trabalho que eu falava para vocês em aula, tipo, na introdução tu já tem que deixar a tua tese e os teus argumentos meio que apontados para mostrar para o professor que caminho tu vai seguir. Aí tu vai no esquema de causa e consequência, né? Aí o professor já sabe. O aluno vai desenvolver o seu projeto de texto através de causa e consequência. Isso já me dá um feedback do caminho que o aluno está me levando para defender o seu ponto de vista. Então, isso é legal o aluno fazer, né? Porque daí sai daquele fluxo de pensamento, né? Eu estou sempre marcando os meus alunos, que eu já nomeei dessa forma, quando eu observo que há um fluxo de pensamento, um texto fluido, né? Que é perfeito para um texto narrativo, mas para um texto argumentativo não é, você só coloca as suas ideias no papel sem organização nenhuma, tá? Então,
deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados. Olha só, a seleção é aquele momento que tu tá ali, ó, no início do rascunho, né? Que a gente faz em aula, que é escolher o argumento 1, 2, 3, 4, 5 que tu vai desenvolver, né? Então, seleção é isso. E de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese. Então, se o professor tiver o trabalho de ter que ele fazer as relações e que tu não fez, que deveria fazer você e não um professor, já vai ter descontado, tá? Porque vai dar aqui, ó, comunicação confusa. Eu vou ter que ficar tentando entender o que o aluno quis dizer. Será que ele está relacionando lá com a questão política? Será que ele está relacionando com a questão educacional, da saúde? Aí o professor fica viajando para tentar entender o que o aluno quis dizer, tá? Então tem que cuidar isso aí. Então, os verbos, voltando, os verbos da competência 3, extremamente importantes, organizar, além de selecionar e relacionar corretamente as informações, os fatos, as opiniões, os argumentos, é necessário hierarquizá-los, pessoal. Então, essa questão da hierarquia é a organização propriamente dita, né? Quando você tem uma hierarquia, você diz, primeiro, eu vou escrever sobre isso. Segundo, eu vou escrever sobre isso aqui. Terceiro, eu vou desenvolver mais esse aspecto. Por último, eu vou concluir. Então, hierarquizou, organizou, né? Observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes. Isso é legal, se o aluno consegue fazer isso, de já na tese deixar muito mais claro que o que você vai mais se aprofundar é esse aspecto em relação a outros, ok? É uma possibilidade. Eu me lembro que em aula eu dizia, escolhe 2 aspectos só. Escolhe só 2 argumentos, porque a gente não tem mais de 40 linhas para defender uma ideia, então vai seguro com 2 argumentos bem importantes e fechadinhos, coesos um com o outro, relacionados, para não te perder. Então, a minha sugestão é, tá fazendo a seleção? Ok, na seleção podem aparecer vários argumentos que tu bota lá no papel, no rascunho, no teu mapa mental. Depois que tu já processou a ideia, desses 4 aqui, ó, eu não vou falar todos. Quem sabe eu vou selecionar 3, quem sabe eu vou selecionar 2 e vou comparar, ou vou selecionar um só e vou fazer bem feitinha a minha redação, mas não sei, cada um tem seu estilo, tá? É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. É o que eu falei, ó. Já no parágrafo de introdução, a professora já vê. Olha aqui, é esse o caminho que eu vou seguir no texto do meu aluno, vamos ver se ele vai me levar para o ponto que ele está me dizendo que vai me levar. E aí fica, o projeto de texto fica claro. Depois vem a interpretação, isso aqui é muito também subjetivo, né? O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema, e principalmente em relação ao seu ponto de vista, indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou de seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa, então são adequadas, né, para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor, que é o caso do professor da banca, quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo, inclusive, invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Então, saber interpretar é extremamente importante, né? Tu vai lá, interpretou mal os textos motivadores, tu já vai pensar mal todo o projeto de texto da tua redação. E aí deu confusão, né, pessoal? Então, tipo assim, a capacidade de interpretação é extremamente importante para te selecionar legal, relacionar e organizar as suas ideias. Se o aluno já fez uma interpretação errada, pode ser que ele seja prejudicado em algumas coisas que ele coloque no papel, tá? Então, o que é a competência 3? A análise que a banca vai fazer, competência 3, o teu projeto de texto e o desenvolvimento. Basicamente, os professores vão focar na competência 3 justamente o teu projeto de texto, que lá na introdução tu já deixou um caminho alinhavado para o professor seguir. O desenvolvimento é o próprio caminho, e a competência 5, que é a proposta de intervenção, que é a conclusão, é também o fechamento desse desenvolvimento. Mas parece que na competência 3 o professor não vai nem dar bola para a competência 5. Não. O professor vai dar bola sim, porque
a competência 5, que é a proposta de intervenção, é o momento que o prof finaliza e fecha a ideia do desenvolvimento. Então, você tem que ficar bem ligado, tem que relacionar. Basicamente, a competência 3, ela se relaciona com outras 3 competências. A competência 3 se relaciona com a competência 2, a 4 e a 5. Então, o professor está ligado nas outras competências e a competência 3 vem e também tem uma ligação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, de repente, num outro momento, a gente possa entrar no detalhe da relação entre as competências, como o professor avalia isso, mas é só para dizer para vocês que a conclusão, o fechamento da proposta de intervenção também é analisada na competência 3. Bom, isso aqui é para vocês, pessoal. Esse é o modelo dos níveis, né, para os alunos, quando você tem lá no manual do participante a competência 3 sendo explanada. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, zerou. Aqui, nota 0. Nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema. Aqui tangenciou o tema, né? Ou incoerentes sem defesa de um ponto de vista. Então, aqui está bem geral para vocês, ó. Até chegar no nível 5, em que você vai apresentar todos esses argumentos relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria, que nós já vamos saber o que é isso, em defesa de um ponto de vista. Então, isso aqui o aluno analisa, ok, ele vai entender melhor porque os professores vão explicar o que significa tudo isso através dessa tabelinha que é para a banca. Então, tudo aquilo ali que tu tem ali naquela primeira tabela da matriz de referência do Enem, da competência 3, para a banca, o professor analisa isso aqui, ó. Tá. Como é que ele vai selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, todos esses argumentos em defesa do seu ponto de vista. Quando ele tangenciou o tema e o tema está, o texto dele está sem direção, 0. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que significa um texto sem direção. Nível 1, o aluno apresentou um texto que está tangente ao tema, mas tem uma direção. Ou o aluno pode também apresentar o tema com uma abordagem completa, mas está sem direção. Então, o texto está meio perdidinho ainda, ele vai ficar no nível 1. O nível 2, o projeto de texto tem muitas falhas. O professor observou que na organização, na relação das ideias, teve muitas falhas. E também sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Então, se o aluno ficar só enrolando numa informação só e desconexa, com falhas na organização, textos que apresentam contradição grave, isso aqui é um perigo. Aqui, ó, eu deveria ter destacado até para vocês, contradição grave, não deve ultrapassar esse nível. O que é uma contradição grave? Contradição grave é quando, por exemplo, você afirma um fato, a manipulação dos dados da internet nunca acontece. Aí você afirma várias vezes que nunca acontece a manipulação, que isso não existe. Isso é coisa que estão pensando erroneamente. E depois, tu vai lá e dá exemplo completamente contrário. Tu dá exemplos de acontecimentos ou coisas que você observou, argumentos que contradizem o que tu disse anteriormente. Defender um ponto de vista. Não existe manipulação de dados na internet. E depois tu traz só exemplo que mostra que há manipulação de dados na internet. Então, isso é uma contradição grave, o professor dá um tilt, e isso é um caso que mesmo ali no texto do INEP, eles falaram que é raro acontecer isso, mas quando acontece, eles mandam a prova para o setor pedagógico e daí eles vão decidir o que fazem lá com a tua prova, porque é algo assim bem perigoso. Então, é raro, né? Foi o que foi falado ali, eles raramente experimentam textos assim, mas existe casos, e é perigoso porque daí você pode, então, ficar aí ó, no nível 2, e aí o texto vai ser analisado, e não evolui, né? E pode te complicar na nota. Aí o nível 3 é um projeto de texto com algumas falhas e o desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Então, ele tem que ter significa somatória dessas duas características. Nível 4, projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões.
E o nível 5 é um projeto de texto estratégico. O que é? É um projeto de texto organizado, tá? Boa organização. E há um desenvolvimento das informações, argumentos em todo o texto. E aqui é importante, ó, no nível 5, os professores observaram que eles admitem alguns deslizes pontuais. Pode ser que o aluno dá uma deslizada em alguma coisinha aqui e ali, mas que não prejudicou a composição do texto, que ficou maravilhosa, aí eles não descontam. E aí você fica no nível 5, tá? Então, isso aqui eu acho que esclarece um pouco mais para o aluno, porque ele começa a entender mais ou menos como o professor vai corrigir a redação dele, tá? Então, extremamente importante. E aí, quem ficou em dúvida, o que é um texto sem direção ou com direção? Vamos lá. Então, o que é um texto sem direção? É um texto desconexo, que as informações, aquele texto que eu mostrei na última aula, né, que é um aglomerado de palavras, de frases ou ideias que não vão se articular entre si, né, não há nenhuma direção do texto, a defesa de um ponto de vista, né, fica tudo perdidaço, incoerente, não coeso, que o aluno simplesmente tem problemas gravíssimos de aprendizagem de expor as suas ideias no papel, tá? Com direção. Aí é o oposto, né? Então, considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos e opiniões articulados. Isto é, as ideias apresentadas têm conexão entre si e é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista, ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante do seu texto. Então, a maioria dos textos, na sua grande maioria, tem direção, né, pessoal? Então, isso aqui é raro. Contradição grave é raro. Texto sem direção também, casos mais específicos de pessoas que tiveram muitos problemas, né, de formação. Então, a maioria dos textos tem uma direção. Então, é muito provável que você vá ficar aqui, ó, e daqui para cima, do nível 2 para o 5, aqui é os casos graves demais de aprendizagem ao longo da escola, ó. Mas daqui do 2 para cima, ó, todos nós temos condições de chegar, bem tranquilo, até vocês podem ficar do nível 3 ao 4, quem sabe. E uma informação importante que eu não falei para vocês é que, se lá na hora do professor da banca do Enem analisar que o teu texto tem um projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, não, muitas falhas, mas ele tem o desenvolvimento de algumas informações, ou seja, tem uma característica do nível 2 e uma característica do nível 3. Sempre você vai ficar no nível mais baixo. E de repente o teu texto tem uma característica do nível 3 e uma do nível 4. O teu texto vai ficar no nível mais baixo. Uma característica do 4 e do 5. Vai ficar no 4. Eles sempre consideram que se você não conseguiu atingir todas as características completas do nível mais superior, você deve ficar no nível de baixo, tá? Então, com direção, sem direção já vimos. Projeto de texto, se alguém achou estranho eu dizer isso, o que é? Esse projeto de texto é o que eu, de certa forma, enfatizava muito com os meus alunos, que é a parte da organização, né? Então, aqui, ó, o conceito de projeto de texto é definido por Abaurri como um esquema geral da estrutura de um texto no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida, né? Então, lembra que eu falava? Na introdução, você coloca a tese, coloca argumento 1, argumento 2. Daí, lá no segundo parágrafo, desenvolveria com relativa à significância, só argumento 1, o argumento 2 só no terceiro parágrafo, e lá na conclusão, a sugestão prática. Organizado o texto. Então, isso é um projeto de texto, né? Então, esse projeto de texto, ele geralmente surge no momento prévio à escrita, que é lá no rascunho, ou naquele mapa mental bem antes que tu fez, antes de começar a escrever. Mas como tu fez esse projeto de texto antes, fez o teu mapa mental, o aluno que perde um tempinho fazendo isso e faz bem esse projeto de texto quando passa para o texto oficial, o professor percebe que o aluno fez bem um textinho organizado, que muito provavelmente ele teve esse trabalho
de pesquisar na mente, que eu digo, né? De organizar suas ideias e colocá-las no papel. Observação. Então, dessa forma, a percepção do projeto de texto, a clareza com que é possível reconhecer esse texto, foi pensado e organizado antes mesmo de ser escrito. É essencial para a avaliação dessa competência. Então, os professores acabam tendo um feeling, né? De que o texto está tão bem pensado, está tão bem organizado, que muito provavelmente o aluno fez uso desses recursos de seleção, de fazer um bom mapa mental antes, organizar as ideias bem claramente, para deixar o caminho bem claro. Bom, vamos ao desenvolvimento. Antes de ir ao desenvolvimento, eu vou lá no ambiente da G-Sala para dar um oi para vocês aí. Tá tudo tranquilo? Estão entendendo? Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida. Quem aqui? Oi, desculpa, atraso. Acabei demorando mais. Não, bem capaz. Tranquilo, Manuel. Vou continuar então, pessoal. Tá? Vamos lá. Onde está por aqui? 2 slides. Então, o desenvolvimento, né, que é o momento onde você vai colocar a fundamentação dos argumentos. Como vai se dar isso? O participante pode lançar mão de alguns recursos. Esse aqui é legal, ó, porque seriam aquelas estratégias argumentativas que lá no manual do participante você tem. Né? A dica de usar definições, comparações, informações estatísticas, exemplos, ilustrações, analogias, argumentos de autoridade, entre outros meios, a fim de que ele convença o leitor de que seu ponto de vista é pertinente. Então, tu vai utilizar todos esses recursos para convencer o professor da banca de que o que você está explicando para ele é adequado para defender o teu ponto de vista, tá? Então, observaremos aqui se as ideias apresentadas são desenvolvidas ao longo do texto, consideramos como um bom desenvolvimento, olha só que legal isso, o professor vai considerar um bom desenvolvimento aquela redação em que as informações, os fatos, as opiniões são desenvolvidos em todo o texto e que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações entre as informações, fatos e opiniões. Então, é você que faz as relações, foi o que eu falei. Não é o professor. Eu não tenho que ficar matutando na minha mente o que o aluno quis dizer. Você tem que deixar claro, tá? Autoria. Então, o que é autoria, né, pessoal? Então, é um aspecto da competência 3 também, né? A questão da autoria. Aí, os professores ali que fizeram o texto do INEP, eles disseram assim, ó, que o texto que tem autoria é aquele texto que se explica por si só, justamente está conectado com essa questão do bom desenvolvimento, que o professor não precisa ficar tentando entender o que o aluno quis dizer. O resultado de uma boa organização e de um bom desenvolvimento do texto dá uma autoria legal. Então, você tem uma boa autoria, porque você é um bom autor, um bom produtor de texto. Então, se você é um bom produtor de texto, você vai conseguir encadear as ideias legal, desenvolver um texto bem organizado, com todas essas características que eu falei ali anteriormente. E essa autoria tua, essa tua identidade que eu consigo perceber no texto, ponto positivo, a abelhinha aí te dá um ok, né? Então, mostra que tu tá indo no caminho certo, que esse é o ponto ideal do texto dissertativo argumentativo. Tá? E agora, então, nós vamos à descrição dos níveis, né? Então, os níveis, pontual, nível 1 até o 5, vamos entender mais ou menos, né, bem superficial, o que a banca pede relacionado com aquela tabela lá inicial que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui, ó, nível 0, nota 0. Isso aí não é o caso de vocês, né? Então, todo mundo tranquilo, mas é bom saber que aqui, ó, com relação a esses textos tangenciais, nível 0 tangenciou o tema, tá, pessoal? Há duas possibilidades de avaliação na competência 3. Nível 0, quando a redação não apresenta uma direção. A gente viu lá, não apresenta direção, texto aglomerado de palavras, né?
E no nível 1, quando a redação já apresenta uma direção. Só que a diferença entre os níveis, quando ocorre o tangenciamento, é feita pela direção à sua falta. Aqui no nível 1 tangenciou o tema, mas tem até uma certa direção, vai mesmo assim ganha nota 0. E o nível 0, tá, é aquele aglomerado de palavras, não tem nem condições, tá? E aí, isso aqui tem que tomar cuidado, né? Mas isso aqui nunca, acho que vocês, com a base que têm, vão cometer esse tipo de equívoco. A redação que é tangente ao tema, ou seja, aborda apenas o assunto, olha só que legal isso aqui, ó. Tangencial ao tema é isso, é só abordar o assunto, que é mais geral, e não ficar no tema que é o objetivo da proposta, tá? Então, eu tinha falado para vocês no início que o assunto é sempre global, é sempre geral, né? Então, internet é um assunto global, mas tem vários temas específicos que podem ser relacionados à internet. E aí, se o tema é redes sociais no âmbito da internet, e você fica só falando em internet, assunto, e nunca aborda as redes sociais no teu texto, tangenciou o tema, e aí passou longe do tema, né? Só ficou no assunto e vai ganhar nota 0. Esse é um caso aqui de um exemplo, ó, de nota 0. Não, ó, vocês leem, realmente, é triste de ver. Isso aqui vocês não produzem, tá? Isso aqui é casos de jovens que tiveram realmente problemas no aprendizado ao longo da escola, tá? Teria que se investigar o porquê que está dessa maneira. Mas, ó, internet ruim, muito, pessoas, mas trabalho, é carro, internet, sinal, mas internet difícil, pago já, nome e carro bom, bah, não tem nem como a gente, né, ver sentido nisso aqui. Então, é nota 0. Ok? Nível 1, nota 40. Aqui nós estamos lidando com dois aspectos diferentes. Ou a redação é tangente ao tema, mas tem direção, ou ela tem uma abordagem completa do tema, que a gente viu lá na competência 2, que é aquela abordagem que vai trazer todos os aspectos mencionados no tema, mas está sem direção. Tem algumas partes aí que estão aquele conglomerado de palavras desconexo, e aí é perigoso, vai ficar com nível 1, nota 40. Tangente ao tema e com direção. Então, vamos ler aqui para vocês o que eu tirei lá do material. O tema é abordado de maneira incompleta, pois, apesar de tratar da manipulação no comportamento do usuário na internet, não trata do controle de dados. Esse aqui, ó, é uma parte da análise de uma redação que ficou com nota no nível 1, né? Então, no caso, no tema de 2018, essa redação, ela não tratou do controle de dados, que era um elemento essencial para uma abordagem completa do tema. Além disso, nessa redação há uma direção clara. O participante mobiliza informações, fatos e opiniões para mostrar que nos dias atuais a internet é usada para diversos fins. Então, utilizou a internet, ó, para dizer que a internet é usada para estudo, para trabalho, para comunicação, com amigos e familiares, até para fazer maldades. Mas não utilizou a questão da manipulação de dados e a questão do controle de dados. E aí, então, tangenciou o tema. Mas tinha uma direção, porque ele estava lá explicando que, né, que o texto, que a internet era para o estudo, para o trabalho, mas tangenciou. E aqui um exemplo de uma análise de uma redação, por exemplo, que ficou no item abordagem completa do tema e sem direção, né? Então, a redação vai ficar no nível 1, né? Porque ela vai abordar esse tema de maneira completa, né? E aqui, ó, no caso da redação que eles apresentaram como exemplo, pessoal, era um aglomerado de palavras aquele, mas o menino, deduz que seja o menino, ele só colocou lá controle de dados, a palavra, ele só colocou isso, ele escreveu controle de dados, naquela miscelânea de palavras sem sentido, ele simplesmente colocou manipulação no comportamento, e a banca decidiu, né, eu simplesmente dava 0, mas a banca decidiu que ficou no nível 1, só porque o aluno escreveu essas duas palavras naquela miscelânea de palavras desorganizadas. Aí, só porque a criança abordou controle de dados e manipulação, eles consideraram como abordagem completa do tema, o que de fato é, porque usou as palavras, né, usou as palavras que eram necessárias,
mas ainda ficou no nível 1 e uma nota baixa, né? Bom, nível 2, 80. Vamos lá. Aqui a gente tem no nível 2, quando o aluno, ele aborda de maneira completa o tema, ele vai ter, no caso, um projeto de texto precário, a gente não vai ver muita organização nesse texto, o texto é sem desenvolvimento e vai haver falta de explicação, o aluno não vai explicar muito bem os argumentos, né? Ou ele pode apresentar o desenvolvimento de uma só informação, né? E não vai convencer o leitor do seu ponto de vista. E não, nesse contexto, né, não vai haver também fundamentação. Então, ele não vai utilizar argumentos, exemplos, dados estatísticos, notas da mídia, autores de livros. O aluno não usa muito, tá? E no caso do nível 2, se caso aparecer a contradição grave, né, o aluno conseguiu lá explicar, mas o professor observou que teve contradição grave, fica no nível 2 e daqui não passa, tá? E aí foi o que eu falei, né, sobre ser um caso raro, mas geralmente para aqui, né? O aluno que coloca algo, ideias opostas demais e que não fazem sentido. Fica no nível 2. Bom, aqui é um texto, ó, de um exemplo do nível 2. A manipulação do comportamento do uso da internet, que as pessoas usam bastante para fazer diversas coisas, para, se comunicar, isso favorece o algoritmo por manipulação de aplicativos. As pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7%. Entre 10 anos ou mais, as pessoas são manipuladas a usar a internet excessivamente. Em algumas vezes, a manipulação do uso... Vocês viram, né? Bem precária a produção, bem precária. Então, faltou aí desenvolver legal as ideias. O texto tem 19 linhas, né? Ele poderia ter explorado mais. Foi muito um projeto de texto precário, não há uma tese clara na introdução, não há os argumentos, né? Não selecionou esses argumentos legal. Então, bastantes problemas, ok? Nível 3, pessoal. Nota 120. Então, aqui o projeto de texto tem algumas falhas. E também esse texto tem desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Algumas. Então, ele não é um aluno que traz muito referencial teórico, muita citação, muito exemplo, dado estatístico e tal. Percebam que aqui, né, ele traz um dado estatístico, né, mas está meio mal referenciado e mesmo assim, por isso que ficou no nível 2, né. Mas esse aqui, ó, no caso nível 3, temos algumas falhas, né. Aqui, ó, vai haver um desenvolvimento de algumas informações, mas os parágrafos podem não se relacionar, às vezes tu larga as informações no texto, não relaciona os parágrafos, isso vai prejudicar o teu texto, o desenvolvimento vai ficar no nível 3. A proposta de intervenção também, às vezes, pode acontecer de não ter como fazer, né? Você coloca lá na proposta de intervenção uma ideia, mas não coloca como você vai fazer ela, aí você vai ficar no nível 3. Ou você seleciona poucas informações e explicações superficiais ou inexistentes, ou não explica muita coisa, né? Então, percebe, aqui é um texto já mais composto, mas apresenta ainda alguns itens bem importantes, que é a questão de a conclusão, a conclusão não vai ter o como, né? Como se deve fazer aquela ideia que tu está sugerindo, poucas informações e explicações superficiais inexistentes ou os parágrafos que não se relacionam. Então, isso aí pode prejudicar a tua redação e ficar aqui no nível 3, tá? Aqui é um exemplo, ó, de nível 3. A letra da menina é bem melhor de ler. A internet está muito presente no nosso dia a dia, sendo usada tanto no trabalho como em casa, coletando muitas informações de nossas navegações. Ponto. Essa é a introdução.
Com base em nossas pesquisas, essa inteligência artificial coleta informações em nosso banco de dados e nos mostra somente aquilo que queremos ver, fechando nossos olhos para coisas diferentes, fazendo-nos criar uma visão um pouco ampla do mundo. Desse modo, nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar, são moldes feitos por uma inteligência artificial e que seguimos sem nem perceber. Então, essa menina aqui, ó, tem muitos problemas aqui, mas muitos problemas porque, de repente, ela não estudou como fazer uma redação do Enem, porque ela tem um potencial. Então, percebe, é um fluxo de pensamento total, né? E como esse exemplo está sendo analisado na competência 3, a gente pode perceber que ela não selecionou muitas informações, ela não relacionou muitas informações e ela nem organizou muitas informações. Não apresentou fatos, não apresentou citações, não apresentou dados estatísticos, não apresentou exemplos, veio tudo da cabecinha dela, ó. Ela até tem uma noção de que introdução, desenvolvimento, conclusão, está aqui organizadinho, só faltou ela se dedicar um pouco mais. E percebe que a banca ainda deixou ela no nível 3 na competência, porque na competência 3, né? Porque a gente não sabe que no todo, se for analisar todas as competências aqui, ela vai perder bastante nota, né? Mas em termos de um projetinho de texto organizado, introdução, desenvolvimento, conclusão, está aqui, né? Mas muitos problemas tem e ficou, ainda acho que ela ficou na competência 3 uma nota boa, né? Nível 4, nota 160. Aqui no nível 4, pessoal, o projeto de texto com poucas falhas, né? Ele tem poucas falhas já, o nível aluno já tem um domínio maior da língua portuguesa. E, somando a isso, o desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, né? Então, o aluno consegue desenvolver bem. Essas últimas competências, eu não trouxe exemplo, eu só vou falar para vocês. Por isso que numa próxima, no segundo semestre, quando tiver as oficinas 2, aí eu vou me aprofundar nos exemplos. Porque agora, então, a gente fica mais nos conceitos para ir processando eles para depois ir fazendo na prática, tá? Então, no nível 4, a gente vai ter o desenvolvimento maior das informações, fatos e opiniões. Então, muito provavelmente, tu já vai encontrar dados estatísticos, tu já vai encontrar citações, referências a autores da literatura ou autores que tenham alguma expertise em relação ao tema. Tu vai encontrar um projeto de texto, né, uma boa seleção de argumentos, tu já vai ver uma organização desses argumentos. O que pode acontecer aqui para prejudicar, por exemplo, você lançar um argumento lá no início da introdução e abandonar ele e nunca mais fazer referência, né? Por exemplo, tu mencionou lá na tese, no parágrafo de introdução, que tu ia fazer um esquema textual, um projeto de texto de causa e consequência. Aí você desenvolve o segundo e terceiro parágrafo só com as causas e esquece das consequências. E lá na conclusão simplesmente sugere alguma coisa, uma atividade prática, mas não coloca as consequências, vai ficar com o nível 4, porque houve aí se perdeu uma informação, um argumento, né? Ficou falho, foi pouco, foi uma falha pouca, né? Foi só um argumento que tu abandonou, mas te prejudicou e tu não ganhou no nível 5, daí fica no nível 4, ok? E aí, pode ser que aqui, ó, no nível 4, o prof encontre alguns textos que falta um pouquinho de organização, né? Ainda não está um projeto de texto ainda bem redondinho. Pode ser que esse projeto de texto, quando não está bem organizadinho, tem algumas falhas, ele vai ficar aqui no nível 4, tá? Bom, e o nível 5, que ganha nota 200, ele vai poder aqui apresentar os deslizes pontuais, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, pode até ser que ele não desenvolva alguma palavra, algum conceito, que até implementaria um pouco mais, mas também não prejudica se não colocar, que é diferente do nível 4, de você colocar um argumento forte e não desenvolver esse argumento forte. Aqui não, aqui você pode deslizar uma palavra,
de repente que precisava de um conceito mais bem explicado, e você vacilou, não colocou, mas tudo bem, é só um deslize, né? Seja esse deslize pontual, ou de projeto, ou de desenvolvimento, pode ainda ficar no nível 5, mas daí tem que ver o que a banca vai considerar esse deslize aí, né? A autoria, aqui é importante, o nível 5, quando o professor percebe que você dominou bem as habilidades de seleção, relação, organização e interpretação dos argumentos, dos textos, motivadores, tudo isso te dá uma boa autoria, uma boa identidade textual, e aí você fica com nível 5. E a questão da contextualização, né? Na introdução, uma boa introdução com uma contextualização legal, já uma defesa da tese, já lá no início, mostrando como tu vai organizar o teu texto ao longo do desenvolvimento. Isso tudo marca um projeto de texto estratégico, né? Aí depois você vem com o desenvolvimento das informações e, se caso cometer algum deslize, o prof não vai descontar, porque essas duas estruturas estão muito bem relacionadas e feitas. Uma boa autoria, e aí não precisa se preocupar, tá? Então, pessoal, referências, né, aquele material do INEP, então, o material Enem Redações 2019, né, que traz análise das redações de 2018, muito bom esse material. E aí eu passei para vocês uma ideia da competência 3. Percebam que a competência 3 é a organização. Eu acho que se tiver que enfatizar mais a competência 3, é organização. É um projeto de texto organizado. Então, te esmera em fazer um mapa mental antes no rascunho, seleção de vários argumentos, desses vários argumentos tu pega 2 ou 3 no máximo para desenvolver, não abandona os argumentos, não esquece de nenhum argumento ao longo do texto, e tenta utilizar citações, definições, estratégias argumentativas bem firmadas, que você só tem a se sair bem, tá? Esse material da aula de hoje, essa explanação vai ficar disponível, gravada, daqui a pouco o Google disponibiliza, quem quiser é só me pedir. No mais, estou aqui para dúvidas agora, né? E aí a ideia é essa, nas próximas semanas a gente fazer a competência 4 e 5, finalizamos, e aí podemos pensar no segundo semestre a oficina 2 com só análise das redações desse material e análise de redação de vocês. A gente pode fazer online, orientação online, o Gmeet, é bem bom de fazer orientação online, e aí a gente faz análise junto das redações para a oficina 2 no segundo semestre. Quem tiver interesse, claro, né, a gente pode conversar e eu estou disponível. No mais, por hoje seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Conseguiram entender? Sim, prof. Adorei essa aula. Tá, Foi o que eu ó, mais gostei até agora. que bom, né? Ela ficou bem redondinha também, eu achei bem boa, assim. Esse material é muito bom, assim. E ele só contribui porque, através da organização, eu acho, na minha opinião, por isso que eu sempre afirmava. Que bom, João, que bom que o João está aqui. O João é um dos alunos que mais... A Paola também, então no terceiro, né, que ano que vem, então, vamos torcer que vocês vão se sair muito bem na redação. E assim, ó, para dar um retorno rápido, eu já falei com a Paola, né, semana que vem, eu já quero dar um retorno do resto das redações extras que vocês me passaram. A Patrícia também me passou redações extras para me corrigir, então eu já dei retorno de uma. Agora, semana que vem, eu dou retorno de... Quero finalizar isso. E quem está participando das oficinas, mesmo com esse meu ritmo demorado de dar feedback, é bom fazer, porque daí você aplica todos esses conceitos, né? E acaba produzindo cada vez mais, ficando mais seguro, para no dia da prova você estar tranquilo, de tanto que treinou, não tem dúvida, e vai bem seguro, confiante, e organiza suas ideias legal, tá? Que bom que vocês vieram. Eu vou finalizar agora, às 6h54, deu bem um tempo legal, tá? Isso, Manuela, faz.
Agora nós já temos bastante carga, nós já temos conhecimento da competência 1, competência 2, competência 3. Daqui para frente, competência 4 é mais mecanismo de coesão, bem tranquilo, né? Competência 5, Manuela, temas, eu até tenho alguns que eu coloquei no Gessala. Eu posso colocar no grupo de letramento também. Eu tenho tema, sim, a gente tem bastante tema de redações passadas, ou até mesmo tem muito cursinho online, né, que trabalha com redação online, eles disponibilizam muitos textos, muitos... isso, eu vou colocar. Eles disponibilizam muitos temas, né, os professores no Brasil inteiro ficam criando ideias de temas para ajudar os alunos a construírem suas redações. Então, a gente tem acesso, ou vocês mesmos, vocês podem pegar na internet um tema, só me avisa, né? Ai, professora, eu escolhi esse tema, se quiser mandar um texto motivador que inspirou, e a gente simula, a gente faz uma simulação de produção de texto enquanto o dia da prova não chega, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem bem. Vamos curtir essa noitinha gelada aí. Vamos para debaixo das cobertas agora, né? Tá louco. Muito frio. Tudo de bom, pessoal. Vamos se falando, então. Abraço e beijo. Até mais. Vamos lá. Tchau, tchau. Até mais.